Bom dia, meu nome é Eduardo Chu e hoje eu vou falar um pouco sobre a revolta da cachaça, que de cachaça tinha muito pouco. Ela aconteceu no Rio de Janeiro em 1660 e seus antecedentes eram uma população carioca cansada, com seus recursos esgotados, da grande quantidade de impostos, uma crise açucareira devido à competição holandesa e também epidemias de varíola. Somado a tudo isso, ela também havia talvez seu principal personagem, né, da parte da metrópole, assim por dizer, Salvador Corrêa de Sá e Benevides. Há pouco tempo atrás havia sido o herói português na Guerra de Angola, financiada pelo Rio de Janeiro, e agora voltava para o seu terceiro mandato. Salvador Corrêa de Sá sempre foi um pouco impopular devido à sua ligação com os espanhóis, numa época de rivalidade entre as coroas ibéricas. Também tinha fama de ser autoritário, de passar por cima da autoridade da Câmara, rumores de assassinato de rivais e também esquemas de corrupção. Já começando os trabalhos, Salvador visava evitar o destino que teve Pernambuco há uns anos atrás, preocupando-se com invasões de outras potências europeias. Por isso, no dia 28 de janeiro de 1660, propôs uma taxa sobre os prédios da cidade para aumentar a guarnição dela de 350 para 500 soldados e pagar soldos atrasados. A população, no entanto, já quase esgotada de recursos financeiros, reuniu em assembleia um conselho geral. Vereadores, autoridades eclesiásticas e militares da cidade reuniram-se no dia 31 de janeiro, cujo resultado da deliberação foi a recusa da afeta do governador e a proposta de uma nova taxa, aplicada ao vinho, aguardente e carne verde. No mesmo dia, Salvador aprovou a sugestão e tudo pareceu correr bem durante algum tempo. No dia 15 de fevereiro, a Câmara escreveu ao rei pedindo permissão para aprovar a taxa e até elogiou a postura do governador. Infelizmente, o clima de harmonia durou apenas alguns meses, pois a taxa proposta pela Câmara não estava dando o retorno esperado para o cumprimento dos planos de Salvador. Diante disso, o governador decidiu voltar atrás e lançar, sem qualquer consulta prévia, um imposto sobre as casas dos sujeitos mais ricos da cidade no dia 15 de setembro. Nenhum tumulto foi criado imediatamente. E assim, no dia 11 de outubro, Salvador partiu uma missão para inspecionar minas no interior da colônia, deixando seu parente Tomé Corrêa de Alvarenga como governador interino. O que não previa eram as forças ocultas trabalhando do outro lado da Baía de Guanabara. O primeiro sinal de problema foi a recusa do pagamento do imposto por fazendeiros em São Gonçalo, que na casa de Jerônimo Barbalho, acompanhado do irmão, Agostinho, João de Castilho Pinto e Domingos Poderoso, trataram com aspereza o cobrador de impostos, declarando a ilegalidade da finta e mandando de volta para o outro lado da Bahia. O governador interino, ao saber da situação, mandou que abrisse uma devassa para que o local fosse investigado. Mas Francisco Barreto e os 4 tabeliães responsáveis pelo processo nem puderam desembarcar, foram obrigados a retornar para o Rio de Janeiro e foram informados que o povo havia escolhido seus 4 procuradores, Jerônimo Barbalho, Lucas da Silva, Diogo Lobo Pereira e Jorge Pereira Baleia. Aqui vocês encontram uma foto, né? Não é exatamente o local, mas um local possivelmente próximo de onde ocorreu o impedimento do desembarque dos tabeliães. Esse episódio pode certamente ter sido a faísca para o início da rebeldia, pois nos dias seguintes poderiam ser presenciadas diversas reuniões secretas na propriedade dos Barbalhos, na Ponta do Bravo, cujo objetivo era redigir exigências ao governador interino e planejar uma possível reação ao governo tirânico dos de Sá. Os conspiradores, em sua maioria, eram homens bons da freguesia de São Gonçalo, que crescera muito nos últimos anos em termos de população e importância, mas não em representatividade na Câmara. A revolta era uma maneira de conseguir a maior voz para seus interesses. Os rebeldes, no entanto, não queriam agir sozinhos, por isso enviaram cartas à capitania de São Paulo, numa tentativa de recrutar camaristas de São Paulo e Santos, espalhando boatos e rumores sobre o governador, que, no final das contas, foram ineficazes. Estes receberam, os camaristas do Rio de Janeiro, uma recusa no dia 18 de dezembro, inclusive denunciando a revolta. Mas, voltando um pouco, no dia 2 de outubro, os líderes da revolta
os procuradores do povo, foram fazer um protesto formal ao governador interino e o apresentaram um documento cujo conteúdo eram 15 reivindicações em relação ao governo. A maioria delas relacionava-se à grande quantidade de impostos e também exigiam o fim da finta ilegal e o retorno da anterior. Também pediam reformas militares, denunciavam desvios de verba da Câmara, altos salários recebidos pelo governador e parte de seus funcionários, e ainda clamavam por maior repreensão na Câmara da parte da freguesia de São Gonçalo. Tomé Corrêa de Alvarenga não aceitou essas condições. Dada a recusa, foram tomadas medidas mais drásticas. Vocês podem ver, a Câmara do Rio aqui não é visível, não encontrei uma imagem muito melhor, mas pelo que eu sei, se essa aqui sendo a Igreja de São José, o prédio da Câmara ficaria mais ou menos por aqui. 2 dias depois, no dia 4 de novembro, os rebeldes cruzaram a Bahia e às 5 da manhã já haviam invadido o prédio da Câmara e anunciado a deposição de Salvador Corrêa de Sá e Benevides, declarando também lealdade ao rei de Portugal. A revolta havia angariado diversas pessoas para a sua ação. As ruas encontravam-se cheias. Toda essa comoção fez com que o governador interino refugiasse no convento de São Bento, onde a neutralidade do clero poderia protegê-lo de um possível linchamento. Aqui é possível observar, um trajeto mal desenhado aqui de o que seria o trajeto de São Gonçalo até a Câmara do Rio de Janeiro. A jura de lealdade ao rei, assim como o convencimento de outras partes da população, fazia parte de uma estratégia dos revoltosos de conseguir maior legitimidade. Se diversos setores demonstrassem a mesma insatisfação, quer dizer que não era uma simples revolta com motivos egoístas apenas dos fazendeiros gonçalenses. E, enquanto eles clamavam lealdade pelo rei, eles usavam o argumento do bem comum. Eles eram leais ao rei e estavam fazendo um favor a ele por retirar o tirano Salvador Corrêa de Sá, assim ajudando a restaurar o bem comum da colônia. Tomé de Alvarenga foi de fato procurado, mas não para ser espancado. Os revoltosos, na verdade, precisavam de alguém para ocupar a figura de governador e estavam ali para consultá-lo sobre seu apoio à deposição de Salvador, mas este manteve-se leal ao seu tio. No dia seguinte, o Rio de Janeiro continuava sem governador, mas em compensação, cerca de 2.000 homens vindos do recôncavo ocuparam a cidade para ajudarem na defesa rebelde. Vocês podem ver aqui uma arte do Mosteiro de São Bento, onde o Alvarenga se escondeu, e em seguida o Convento de São Francisco, onde acontece o próximo episódio, em que o povo vai atrás da segunda opção para governar a cidade, Agostinho Barbalho, um homem bem visto e cheio de títulos que daria ao movimento um aspecto mais legítimo. Ele, todavia, encontrava-se no convento de Santo Antônio pelos mesmos motivos do governador interino. E assim como o próprio, também recusou quando seu nome foi clamado pelo povo. A diferença dessa vez é que os impacientes rebeldes invadiram a igreja e o elegeram governador sob ameaças de morte, obrigando-o a jurar sob o missal. Então, mais uma vez, vemos a necessidade, a busca pela legitimidade para evitar uma repressão. E aqui uma trajetória figurativa, não é muito precisa, em que os rebeldes chegam até a Câmara, tomam o prédio, declaram Salvador deposto, vão até o Mosteiro de São Bento, são recusados pelo Alvarenga, vão até a Rua do Ouvidor, procurar Agostinho Barbalho na sua casa, não encontram e descobrem que ele está refugiado no Convento de Santo Antônio. Eles então obrigam ele a aceitar o cargo e o levam direto para a Câmara. Sob direção de um novo governador, o Rio de Janeiro rebelde começaria a implementar as tão desejadas reformas. No dia 12 de novembro, os vereadores aliados do antigo governo foram destituídos e o ouvidor-geral da cidade, Pedro Musto de Portugal, obrigado a dar posse aos novos vereadores. No dia 14 de novembro, Tomé Corrêa de Alvarenga e seus aliados são presos na fortaleza de Santa Cruz, onde ficam até o dia 5 de dezembro,
quando são embarcados para Portugal junto às suas famílias, com uma lista de acusações. Aqui podemos ver a Fortaleza Santa Cruz nos dias de hoje. Não encontrei uma imagem muito boa dela antigamente. Do outro lado da moeda, Salvador Correia de Sá, ainda na capital de São Paulo, começava a se dar conta do que ocorrera em sua ausência. Mas este começou apenas a agir no primeiro dia do ano seguinte, ou seja, 1661. O governador depois escreveu um bando, uma espécie de carta aberta para ser lida em público, que foi lida em diversos locais do Sudeste, chegando também aos ouvidos dos novos governantes da cidade do Rio de Janeiro. Nesse bando, declarava os revoltosos como inconfidentes do serviço real e ameaçava os procuradores do povo de degredo em Banguela, Angola. Nesse documento, também reconhecia e aprovava o governo de Agostinho Barbalho, além de perdoar o povo por suas ações e aceitar suspender a nova finta. Quando as ameaças de Salvador chegam ao Rio de Janeiro, acompanhado dos rumores que tinha consigo um grande exército de indígenas cedido pela Companhia de Jesus, que não passou de um boato, os rebeldes reagiram. A população pressionou o governo para que as defesas fossem reforçadas. Em meados de 21 de janeiro, diversas companhias de soldados começaram a se movimentar em preparo para os conflitos. E no primeiro dia de fevereiro, a Câmara determinou a expulsão da cidade de quaisquer aliados do antigo governador. O bando do governador deposto foi um verdadeiro golpe na revolta, e seu primeiro efeito foi sentido na desconfiança dos rebeldes em Agostinho Barbalho, reconhecido e elogiado pelo inimigo, aquele que teve receio de governar. Dias depois, o mesmo foi deposto, substituído por seu irmão Jerônimo de Barbalho. Tudo isso, Salvador Correia de Sá e Benevides acabaria suas obrigações nas minas de Paranaguá por volta de março e começaria sua campanha para a reconquista do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 1661, uma frota de navios comandados por Manuel Freire de Andrada fazia uma escala na Bahia. Seu objetivo era apoiar Salvador pelo mar na retomada de sua cidade. Enquanto um dos generais descia pelo mar, Salvador foi por terra. Foi a São Paulo, onde recusou a ajuda dos camaristas e reuniu um exército de 100 indígenas. Mas na madrugada do dia 6 de abril, a frota de Manuel Freire posicionou seus canhões para a cidade, enquanto a infantaria do governador deposto a invadia. Enfrentando pouca resistência, o governador subjugou a fortaleza de São Tiago e São Sebastião. Em seguida, tomou a Caldas da Pólvora e a Casa do Conselho sem muitas complicações. Dessa vez, era a vez das lideranças rebeldes de se esconder no convento de Santo Antônio. Como vocês podem ver, um mapa de como Salvador Correia de Sá e Manuel Freire chegaram e dominaram o Forte São Tiago sem muitas dificuldades. E como vocês podem observar, aqui é a Fortaleza de São Tiago e também a Fortaleza de São Sebastião do Castelo. A cidade estava sob seu comando novamente. Agora, precisava lidar com os cabeças do movimento. Cercando o convento de Santo Antônio, negociou a rendição dos líderes da revolta, prometendo poupá-los caso entregassem-se. E os rebeldes aceitaram a barganha. No entanto, Salvador não manteve sua honestidade, pois no anoitecer do mesmo dia, uma junta de justiça do governador condenou Jerônimo Barbalho à morte e o executou, espalhando seu corpo esquartejado pela cidade. O povo foi perdoado por suas ações e o resto das cabeças, incluindo Agostinho Barbalho, foram mandados para a Bahia, onde seriam julgados pelo Tribunal da Relação. O governador, no entanto, também sofreria consequências de seus atos. Após a conclusão das devassas, foi afastado do cargo pela brutalidade com qual tratou um homem nobre e branco. Os Barbalhos, afinal, eram uma família importante e a maneira como foram tratados não agradou o Conselho Tamarino, pois nem o direito de condenar à morte ele tinha. Este era exclusivo do rei. Ilustrando a honra da família Barbalho está o pai de Jerônimo e Agostinho e suas conquistas que o alçavam a uma categoria que não poderia ser punida daquela maneira como aconteceu. Os fios finais dessa revolta seriam tecidos quando os cabeças que foram mantidos há alguns anos na cadeia, os últimos dois que sobreviveram, foram libertados em 1668 e foram recompensados com o grau de cavaleiro da Ordem de Cristo, após a Câmara, anos antes, reconhecer a legitimidade da revolta e escrever para que o rei os libertasse. Além da legitimidade conseguida, a revolta da cachaça também é interessante por ser uma revolta elitista, apesar do caráter popular, devido às suas demandas e reformas que correspondiam às expectativas dos fazendeiros de São Gonçalo. No fim das contas,
Apesar de ter sido reprimida, seus líderes presos ou mortos, a revolta atingiu seus objetivos. Salvador cancelou a taxa predial e ainda foi afastado do cargo de governador, diminuindo muito a influência de sua família na capitania. Fim.